Bom, estamos entrando no mês do tema como ouvir ou ouvindo a voz de Deus, né? Esse é um tema muito interessante e engraçado, que me remete à lembrança do meu falecido pai, que se estivesse vivo hoje faria 90 anos, porque ele falava para mim, e aí já vai uma das formas de Deus falar com você. Ele falava muito para mim, o que acontecer com você que você não gosta, era mais ou menos assim, eu não sei. Observe o que Deus quer te falar. Eu não sei se ele falou tanto isso para mim na minha infância, eu não sei se muitas vezes ele repetiu, por que me marcou tanto, ou se foi o próprio Deus que orientando ele que falasse isso, pegou isso e de uma forma, com uma super bonda, colou na minha alma, no meu espírito, eu não sei, na minha mente. E isso ficou lá, parecendo que ele falava para mim todo dia, né? E aí, durante a vida, e aí fui podendo entender por que isso ficou tão importante para mim. Eu busquei entender tudo que Deus estava falando em cada situação, nas adversas, né? Nas adversas. Porque são nas adversidades que nós queremos entender, queremos ouvir a Deus. Quando está de férias, quando está indo bem, a gente dá mais glórias, a gente dá os testemunhos, a gente fica feliz. Mas aquela hora que a gente quer ouvir a Deus, eu acho que isso, o tema puxa muito a isso, são nas lutas. Quando a gente fala como ouvir a voz de Deus, ou ouvindo a voz de Deus, a gente nunca pensa numa hora de lazer, né? Numa hora de tranquilidade, a gente pensa em momentos de decisões, a gente pensa em momentos de aflição, nas provas. Obviamente que Deus fala multiforme sabedoria de Deus também é multiforme na hora de falar. Ele utiliza tudo, todos e da forma que Ele quiser. Fico imaginando se a gente pudesse juntar Adão, Abraão, Moisés. E aí, como é que Deus fala? Né? Fosse possível, espaço de tempo, juntar eles e... Não, Deus aparece, ele parecia para mim, falava e pronto. E Abraão poderia falar, não, é aquela voz estridente nas montanhas, nas nuvens, nas tempestades. Moisés fala, vocês são loucos. Ele aparece numa sarça ardente, geralmente é no meio do fogo. Não é assim que Deus... Ninguém pode encaixotar Deus e falar, Deus faz de um jeito, Deus faz de outro. Eu estudei uma vez num desses livros de cursos, no início na carreira da fé, que dizia o seguinte, hoje eu discordo, mas não é que não tenha a sua verdade, mas ela é absoluta. No livro falava assim, Deus no começo falava Ele mesmo, era Ele mesmo falando, a voz de Deus. Se você vai olhando cronologicamente a Bíblia. Depois Deus falou através dos profetas, lá em Israel, Deus falava através dos profetas. Depois Deus falou aqui na terra, através de Jesus. Jesus estava aqui andando e falava no meio dos seus discípulos. Hoje Deus fala através do Espírito Santo. Certamente existe isso e faz todo sentido, mas ninguém pode determinar como é que Deus fala o que vai falar. Deus fala, a voz assim, ouve, Deus fala. Deus fala. Eu sou testemunha que Deus fala. É sempre? Não. Pelo contrário. Muito, mas muito raro. Muito raro. Eu sou testemunha, eu vi a primeira vez que eu vi a voz de Deus. Alguém estava começando a ler a Bíblia lá em casa, eu acho que era na segunda ou terceira semana, que era o Norberto. E eu já falei isso aqui, mas a oportunidade pelo tema, eu vou ter que voltar nisso. Eu falei, poxa vida, hoje é o dia daquele cara vir ler a Bíblia. De manhã cedo, eu pensando exatamente isso. Naquela hora, o Senhor falou, Sérgio, eu tomei um susto. Estava sozinho, tomando banho. Mandei uma forma, lugar mais esquisito. Deus deve falar com as pessoas só se subir numa montanha, se estiver num lugar... Não, Deus é Deus. Estava tomando banho. Deus falou, Sérgio, eu tomei um susto. Quem que entrou no banho? Eu olhei... Essa voz falou assim para mim, isso foi em maio de 1993. Foi você quem me pediu.
Aí eu fiquei lembrando, eu tinha falado da Bíblia, que queria que alguém viesse ler a Bíblia para mim, me ensinar, eu não entendia nada. Falei, caramba, Deus fala, Deus responde, Deus explica, Deus está tão... Que Deus é esse? Aquilo me desarmou. Aí eu via com outros olhos. Eu já vi Deus falando num pássaro, num dia difícil, se acorda de manhã, em dias de lutas. Fala, será que Deus está olhando para mim? Aí um bem-te-vi começou a cantar. No Espírito, ó, Deus está me vendo. Deus fala de qualquer jeito. Nós vamos ver, eu vou compartilhar um pouco, né, sobre o tema com vocês. Que não é como Deus fala, não é como ouvir a voz de Deus. É o que nós queremos ouvir de Deus. Ou como está o nosso coração. Como está o nosso sistema auditivo. Como se temos passado cotonete para limpar os ouvidos, para ouvir a Deus. Se o nosso coração está mesmo querendo ouvir a voz de Deus, ou que está querendo entrar numa casinha de doce, para se lambuzar de doce, até ter dor de barriga. É diferente. Uma vez Deus falou através de uma mula. É interessante aquela passagem, vocês devem lembrar. Porque o homem de Deus já tinha decidido fazer apenas o que Deus tinha mandado ele fazer. Deus já tinha falado para ele, você vai fazer isso. E aí, não, volta, vamos lá, faz diferente. Faz o que a gente quer, amaldiçoa aquele povo. Não, faz uma coisa que a gente está querendo, que é benefício, faz isso, faz aquilo. E o cara acabou cedendo, vai que, né? E aí apareceu um anjo diante da mula, e aquele homem maltratava a mula, ele batia na mula, até aquela mula ter que falar com ele. Um homem de Deus, um grande homem de Deus, um profeta, não sei se era grande, mas era um homem de Deus. Ele. Quantas vezes nós maltratamos, ou falamos mal, ou não aguentamos ouvir pessoas, irmãos, que nós não reputamos tão espirituais como a gente, que estão falando as coisas de Deus, mas a gente está querendo seguir um caminho diferente. A gente trata mal, a gente fala mal, a gente ouve de má fé. Nosso ouvido não está pronto para ouvir. Não importa se seja Deus falando através daquela pessoa, eu não quero ouvir. E aí tratamos como esse homem tratou uma mula, até ela arriar no chão. Tratamos mal as pessoas. O problema não é Deus falar, o problema é o nosso ouvir. Deus fala de voz audível, como eu falei com vocês. Deus fala, Ele usa o Espírito Santo, fala muito o Espírito Santo em nós, mas muito, porque é o Espírito Santo de Deus falando, através dos irmãos, nas Escrituras, quando nós lemos, se lemos, nos nossos sonhos, na nossa consciência, nos nossos pensamentos, nas suas imaginações. E aí você vê logo aquela pergunta, mas como é que eu vou saber se isso não é ideia minha, se é um pensamento que veio, se veio do diabo, se é pensamento meu, se veio de Deus? Como é que eu vou saber? Se a gente ainda está nesse ponto de fazer essa pergunta para a gente, é porque a gente precisa ouvir o que a gente vai ouvir hoje. E a gente precisa ouvir o que a gente vai ouvir hoje. Deus usa tudo, Deus usa todos. Deus não fica falando o tempo todo, mas Deus fala o tempo todo. Deus não fica falando para você, igual um pai, quando ensina um filho, olha, antes de sair da cama, me ensinaram assim, faz sua oração antes de sair da cama. Eu não poderia sair da cama antes de fazer minha oração, e na hora de dormir também. Me ensinaram isso, meu pai e minha mãe. Mas depois de 10, 11 anos, o seu pai e sua mãe não vai perguntar para você, vem cá, você antes de sair da cama, você orou? Não, você faz isso quando você é pequenininho, depois ele não fica falando aquela mesma coisa. Coisas que de acordo com a idade não se fala mais. Você vai começar a viver, vai plantar e colher. Algumas coisas Deus fala desde o início, algumas vezes Deus quer falar alto, coisas que precisamos ouvir. Outras estamos aprendendo de outra forma, e Deus não vai falar, ou Deus vai usar outras pessoas, Ele vai deixar a gente alcançar o nível de experiência, de plantar e colher, de viver, de buscar, mexer no conceito, porque se Deus ficar o tempo todo falando tipo uma ama, como se nós fôssemos mini ditadores e tem uma ama para fazer tudo o que quer e ficar olhando, a gente um dia se transformar num grande ditador. Mas Deus está buscando homens e mulheres que se transformem em ministros responsáveis do seu reino. Isso requer responsabilidade.
A gente não ganha responsabilidade, a gente não amadurece, aliás, a gente não amadurece com o tempo. Com o tempo a gente fica mais velho. Maturidade vem com a assunção de responsabilidade. Se a gente não assume responsabilidade, a gente não amadurece, só fica mais velho. Mas eu quero saber como é que a gente faz para ouvir a voz de Deus. O que quer dizer ouvir a voz de Deus? Muito simples, é ouvir a voz de Deus. Não tem o que inventar. Como ouvir a voz de Deus? Não só como ouvir, mas ouvi-la. Não é escutar. Porque escutar é Deus falar e a gente não obedecer. Ouvir é pôr em prática, aceitar e seguir adiante na direção. Mas antes eu queria falar 3 pontos. Você já se identificou nas Escrituras? Você já se identificou nas Escrituras? Se alguém me perguntar aqui o que são Escrituras, você já se identificou nas Escrituras? É importante a gente se identificar. Vamos abrir aí as nossas Bíblias ou ligá-las em Salmos, capítulo 40, versículos 6 e 7. Salmo 40, 6 e 7. Sério? O meu está diferente. Não, está não, desculpa, está certo. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem, por favor. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abristes os meus ouvidos. Não é isso? Está ali também? É. Podia ter uma versão diferente. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Aí o versículo 7. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro. Eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Sabemos que aqui o salmista está falando que nós não vivemos hoje no sacrifício. O sacrifício foi feito por Jesus na cruz, para que hoje tenhamos acesso ao Senhor, para que hoje tenhamos o seu Espírito Santo, para que hoje possamos ser chamados filhos de Deus, santificados, justificados, perdoados pelo nosso Deus que santifica, justifica e perdoa. Ele tem uma obra completa. Mas interessante que ele fala, olha, o senhor não busca sacrifício e ofertas, não é isso que o Senhor requer. Deus não está querendo que você faça coisas impossíveis. Porque o diabo muitas vezes faz, olha, você não agrada porque você não ora 200 horas dentro de um dia. Você não faz isso, você não faz aquilo outro. Muitas vezes coloca coisas que a gente não tem como fazer. Não é hora desse sacrifício, a gente vai chegar num ponto de um sacrifício ali na frente. A palavra de Deus é tremenda. Eu não te pedi sacrifício. O que você acha que você tem que fazer de sacrifício? Eu não vou para a igreja porque... não vou porque isso. Vocês querem que eu... vocês querem que aquilo... sacrifício nenhum, zero. Zero. Não tem nada que se possa fazer para convencer algo de Deus. Não há nada que possa ser feito para convencer a Deus de nos tirar dos caminhos das trevas. Porque o máximo foi feito. Jesus crucificado na cruz derramou o sangue dele. Não tem mais sacrifício. Não falemos de sacrifício diante de Deus. Mas Ele abriu os nossos ouvidos e ainda não escutamos, por que será? Ele abriu os nossos ouvidos, Ele tirou as escamas que estavam nos nossos olhos. Eu não compreendia o que era louvar a Deus, o que era sentir quando estamos cantando. Hoje cantamos uma música nova, vocês perceberam? Essa música foi escrita, não quero cometer injustiça, foi feita por muitos irmãos aqui da igreja. O Lucas, o Diogo, teve mais gente, André, que está lá nos Estados Unidos. E foi criado, foi muito trabalho. Eu via o trabalho, as horas e horas que esses jovens e muitos outros aqui da igreja, desse grupo,
deixaram os seus prazeres, deixaram os seus momentos de lazer para ficar horas e horas e horas em estúdio gravando, preparando. Irmãos aqui da igreja investiram, muitos irmãos. Isso é fruto da obra, do trabalho para o Senhor. Pessoas podem estar se escutando e ter suas vidas transformadas, não sei. Mas o Senhor tirou as chamas, o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos. Ele abriu os ouvidos para a gente poder ouvir. Aí eu quero saber o seguinte, está escrito, então quer dizer, eu fui escutar que Deus me ama, que existe um Deus, uma vida diferente para mim, que Deus requer algo de mim diferente, que a gente vai chegar lá, mas peraí, como assim? E agora? Tem Jesus, eu agora recebi, nasci de novo da água e do Espírito, não da carne, e o que eu faço? Como que eu devo ser? O que eu faço? O que é esperado de mim? O que agrada a Deus? O que é certo? O que é errado? Eu não quero andar mais o que é o certo e errado na minha mente, do que eu acho, que também isso faz parte de todo o meu processo decisório, e assim vamos construindo a vida, mas o que é certo diante de Deus? Então eu tenho que olhar, olha, está falando sobre mim aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Você já conseguiu se identificar na palavra de Deus? Você já leu o suficiente para ver, nossa, é isso aqui que eu estou vivendo? Eu estou lendo aqui os Salmos, falei, nossa, o Senhor me passou por isso. Coisas que, nossa, eu não sabia nem que eu podia falar isso para Deus. Deus, por que o Senhor me abandonou? Deus, por que o Senhor não se apressa, Deus? Vocês não estão vendo o que estão fazendo comigo? Deus, o que é isso que está acontecendo? Olha, Deus, eu não aguento mais esperar o Senhor falando, o Senhor cumprir as suas promessas, que foi falado aqui hoje, que Deus está lembrando a gente de promessas. Mas se a gente lê em Salmos, Davi e muitos outros falando, eu falei, caramba, alguém já falou isso para Deus, eu posso falar para Deus. O diabo coloca uma fachada de religiosidade para que a gente não fale, para que a gente não creia, para que a gente não expresse, não derrame nossos corações, para que a gente não are a terra que precisa ser arada, que está dura. Mas é quando a gente lê sobre, a gente fala, nossa, isso a Bíblia está falando de mim. Irai-vos e não pequeis, olha, não se põe o sol sobre, olha, você precisa falar coisas boas, olha, se alguém te der o mal, você deu bem, olha se alguém, nossa, pode fazer, nossa, ufa, está falando de mim. Mas se eu ainda não me identifiquei com nada da Bíblia, eu estou lendo aquilo lá, está um troço exterior, está fora, está plastificado ainda no meu coração, não vou ouvir a voz de Deus, pode ter certeza. Eu ainda não me identifiquei com a vida de estar ali, no relacionamento, eu e Deus, amigos, andando lado a lado, Deus conselheiro, mas ao mesmo tempo que é um pai amoroso, é um pai de poder e de autoridade. Eu quero ver sobre mim na Bíblia. Eu não vou precisar ficar perguntando sobre as coisas básicas. Existem coisas que eu não preciso mais perguntar. Eu preciso interiorizar o reino, a fé no Senhor. Eu não preciso perguntar a Deus, eu quero ouvir Deus falar, olha, se minha esposa brigar comigo, eu brigo também? Se falar o que eu não gostar, eu dou de volta? Eu vou esperar Deus falar. Deus não fala? Não tem que ouvir? Sabe, essa infantilidade? Não, você não vai perguntar, não, porque pode perguntar, mas Deus não vai responder. Está aqui. Isso está escrito aqui. Tem que ler e se identificar. Identificar e santificar a sua vida no Senhor. A Bíblia nos ajuda a isso. Primeiro você tem que se contextualizar a sua vida no reino. Eu tenho que contextualizar a minha vida no reino. Justiça, paz e alegria. Na Bíblia. Aqui tem a fonte, o Espírito Santo, eu lendo, eu meditando, eu buscando, isso vai transformando o meu caráter. É preciso se identificar para poder compreender, começar a responder aquela pergunta. O que eu estou ouvindo é de Deus, é do diabo, ou é uma ideia minha mesma, boa ou ruim? Quero fazer agora uma pergunta número 2. Você então já entendeu qual é a sua parte de sacrifício? Ou seja, você está sendo contraditório. Acabou de falar que não tem sacrifício. Não fala de sacrifício para Deus. E agora estou te perguntando, você já entendeu qual é a sua parte de sacrifício nessa luta que você está enfrentando? Já entendemos qual é a nossa parte de sacrifício na luta que estamos enfrentando? Eu não estou falando da oração, eu não estou falando
de clamar, não estou falando de jejuar, não estou falando de sacrifício. Isso não é sacrifício. Salmos, capítulo 50, versículos 14 e 15. O que fala lá? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Sacrifícios de louvor. Deixa ali no 14, por favor, Prates. Isso. Quando as coisas estão boas, né? Quando Deus está fazendo ou fez algo tremendo, nós podemos ter um coração grato, dar graças a Deus, agradecer, ficarmos felizes, darmos testemunho, glorificar o nome do Senhor. Isso é automático, por incrível que pareça, às vezes tem coração não grato, que nem isso reconhece, né? Ah, não, foi uma circunstância, foi outra, mas não estamos nem colocando, não chegamos nem lá. Muitas vezes nós somos gratos, estamos alegres, né? Não é nenhum sacrifício, é demonstração de felicidade diante de Deus. Espírito alegre, coração feliz. É muito bom isso e faz parte. Aliás, o final do versículo 15, Deus fala isso. Olha, você vai me clamar na sua angústia e eu te livrarei. Você me glorificará. Mas o D-1, um dia antes, a coisa está feia. A situação está apertada. O inimigo está afrontando. A discórdia está reinando. Eu não estou conseguindo, a conta não está fechando. O que está acontecendo? A tendência, impaciência. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus nesse ambiente? Como que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não estou querendo ter paciência para escutar nenhum passarinho? Paciência. Eu estou reativo. Como que eu vou ouvir a voz de Deus? Não vou ouvir a voz de Deus. Remédio para isso, sacrifício de ação de... Aí é sacrifício. Não é um sacrifício que você vai fazer para a Deus. Mas para você dar ação de graça, quando está ruim, isso não é normal. Isso é sacrifício. Isso é sacrifício. Glorificar a Deus é fazer coisas diferentes de não pecar. Dar glórias a Deus é fazer coisas anormais que vão glorificar o nome dele. Por exemplo, quando Moisés bateu com raiva naquela pedra para sair água, falou, vai sair água dessa pedra. E ele não entrou, você não me glorificou ali, Moisés. Me glorifica. Glorificar a Deus, fala, olha, vai sair água da pedra. Coisas, às vezes, que deixamos de fazer ou acreditar ou não colocamos, porque nós não estamos fazendo sacrifícios de graças, de louvor, de ações de graça a Deus na dificuldade, estamos irritados. Está na prova, é da carne, é natural. Eu sei disso, mas cabe a nós decidirmos. Vou permitir que ela ganhe do meu espírito, ou que o meu espírito, aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Começar a construir um pavio onde nem existia pavio, até eu me tornar um longânimo. A Bíblia ensina isso, que o precipitado, né, o simples, ou passa no mal e cai, mas o sábio vê, opa, se desvia. Imaginou o mal, põe a mão na boca, não fala, não sai falando. E tem muitas outras coisas que produzir, falar, a ira produz guerra, bater no nariz produz sangue, bater o leite produz nata, e por aí vai. Multidão de conselhos tem sabedoria, não, eu quero fazer eu. Então, assim, eu não vi ainda sobre mim na Bíblia, né? Ainda não me identifiquei para pôr em prática aqui. Poxa, isso que está escrito, cai como água. Eu preciso disso, eu preciso viver isso que está aqui. Eu quero. Agora eu vi que tem que ser o meu nome na Bíblia. Aí eu vou ter que começar a incultar no coração, fazer coisas que naturalmente não faria. Deus, por que isso? Por que fulano aquilo outro? Por que todo mundo prospera? Por que o cara faz dar certo? O meu está dando tudo errado. Eu ia falar, alegrais com os que se alegram, chorais com os que choram. Considera o outro maior que você. Né? Quando você chegar no lugar, Jesus falou, fica na tua, fica, não sei se você foi chamado, beleza. Porque é vergonhoso você chegar lá se achando que é o tal e dizer, opa, vai lá para trás. Mas eu preciso ler, preciso entender para pôr isso em prática. Vou ter que começar a ter condições de ter um ambiente saudável na terra. Está começando a ser arada agora, estava dura.
coração estava duro, a terra estava quase pedra, não tinha como ouvir a voz de Deus. Eu preciso agora começar a dar graça, falar, Deus, está escrito, tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vós outros em Cristo Jesus. Tremendo isso. Tem um testemunho disso, 2. Um desses foi o que me levou à minha conversão. Tudo dai graças. É impossível, não faz sentido. Uma coisa ruim você não fala, te dou graça, Senhor. Você faz isso? Alguém aqui faz? Você em casa faz? Fala, Deus, está doendo, eu não estou entendendo, coisa horrorosa, mas te dou graças. Porque a tua Bíblia, a tua palavra diz para fazer isso. Estou aqui para obedecer. Uma vez, eu nunca vou esquecer a cara do James. Eu tive uma fábrica de pão com meu pai. E aí um dia eu estava chegando no domingo na igreja. Aí o James perguntou para mim, era lá na Barra. E aí, como é que estão as coisas? Como é que está lá o negócio? Falei, James, ele sabia, graças a Deus. Ele foi rindo assim, está horrível. Aí ele, a cara dele foi sensacional. Falei, está escrito. Graças a Deus está horrível. Mas tudo dá graça. E são coisas que a gente tem que começar a fazer. Quantas vezes eu ouvi a voz de Deus para fazer coisas que eu não fiz? Quantas vezes eu ouvi a voz de Deus que eu acho que era para fazer coisas, era para tomar decisões e caminhar andar em caminhos que eu achava que ia dar um resultado, mas não era nada daquilo que eu estava pensando, eram coisas diferentes. Quantas vezes? Muitas. A gente erra. A gente falha e faz parte do processo. Se não tivesse o erro, não existiria aprendizagem. Não teria como aprender nada. É fato. Mas é tremendo que o importante é começar a dar graça. Eu preciso ver o meu nome, humilde, andar em humildade. O melhor é o fim, não o começo. São coisas que vai transformando e mudando a nossa forma de pensar. São antídotos para a autossabotagem do nosso cérebro. Porque o espírito precisa estar forte. Às vezes o cérebro está ligado mais na carne. Uma coisa interessante. Porque glorificar a Deus em coisas que não faz sentido, o cérebro não entende. É uma conta que não anda por ele. Uma vez, eu estava vindo, voltando para a Barra, e tinha um assunto importante. Eu sabia que meu pai me pediu uma opinião sobre esse assunto dele. Isso foi em 90 e alguma coisa. E aí eu estava vindo pelo alto, subindo pelo alto. Eu lembro, aí eu estava começando a subir o alto, falei, caramba, Deus, chegar lá, meu pai vai me pedir uma opinião sobre aquele assunto, eu não sei o que dizer. Meus irmãos, Deus fala. Eu comecei a chorar, começou a dar uma tristeza. Sabe aquele choro compulsivo? Chora, parece que alguém morreu. Eu chorava muito, subindo alto, chorava. Mas eu chorava tanto, que eu acho que se eu não estivesse no carro, estivesse andando na rua, viesse qualquer um, Rodrigão, Filipão, posso orar por você, meu irmão? O que está acontecendo? Sabe aquela situação? Porque eu chorava muito. Mas eu não conseguia parar de chorar, eu não sabia por que eu estava chorando. Eu só fiz uma pergunta, o que eu vou falar? Não estava pensando, não estava triste. Aí chorava. Quando cheguei no alto, exatamente naquela retinha ali, que tem aquela praça, aí eu parei, tipo assim, secou. Falei, putz, que alívio, acabou. Deve ter sido, sei lá, triste. Aí quando vai começar a descer, que tem aquele posto, comecei a dar gargalhada. Comecei a rir, sozinho dentro do carro. Ria, putz, é uma alegria boa. Aquele gozo da paz no espírito, mas uma alegria. Eu sozinho de novo. Eu ria, descendo, foi só umas 2 curvas, assim, descendo, rindo. Aí eu falei, que bom. Aí o Senhor falou para mim, não foi com a voz audível, foi a voz do Espírito Santo. Assim como eu transformei a tristeza em alegria, assim vai ser naquele dia. Fala para o seu pai que é para ele fazer sim, para ele ir sim. Aí eu, falei, Deus, não sei se meu pai vai acreditar que o senhor falou. Ele vai acreditar. Ele não vai não, mas você vai falar assim mesmo. É muito claro. Você sabe como ouvir a voz de Deus.
Se eu pedir para você fechar seus olhos, começar a dar sugestões de praia, para quem gosta de praia, ou serra, para quem gosta de serra. Se eu começar a falar de barulho de onda, vocês vão começar a imaginar isso. Não vão? Vão. É natural. Deus pode nos dar ideias, o Espírito Santo pode nos dar ideias que vão vir as suas ideias. A minha ou é do Espírito Santo? É por aí. Deus vai falando, Deus fala da multiforme sabedoria dele, ele fala. Mas como é que está o meu coração? Como é que está a minha disposição em ouvir? Será que eu quero mesmo? Terceiro e último ponto, para a gente colocar só alicerce de algumas dicas. Salmo 74, versículo 21. Diz o quê? Salmo 74, 21. Diz Igreja Cristã Verbo Recreio. Não fique envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Olha só. Não fique envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Esse versículo, ele tem duas coisas. Uma, olha, você pode estar oprimido, aflito, necessitado. Pode estar triste, atribulado, sabe? Muito, pode. Ah, pode? Isso não é pecado? Eu tenho que estar o tempo todo rindo, eu tenho que estar todo feliz, senão eu não sou cristão. Começou, eu escutei muito isso, já bateu muito nisso. Mentira, né? Você pode estar triste, você pode estar um monte de coisa, e Paulo falou sobre isso, mas nunca destruído, né? Mas são coisas externas, situações externas que causam, né, esses sentimentos na gente. Mas nunca fique envergonhado. Aí é uma decisão nossa. Aí é uma decisão interna de cada um de nós. Você pode estar oprimido, você pode estar aflito, necessitado, mas não precisa estar envergonhado, você não roubou. Só que os valores do mundo, o meu coração ainda duro, que tanto quer aquilo, que quer aquilo, que quer aquilo, que ele está envergonhado porque ele não tem. Ele está de olho em coisas que Deus está querendo tratar os valores no meu coração agora, para depois restabelecer outras coisas. Sabe aquela história de passar com esse povo no deserto para provar o que há no seu coração? Tira todas as coisas para ir agora. Vamos ver se vai continuar me amando. Vamos ver se está buscando as coisas ou a mim. Vamos ver se já entendeu o que é depender de Deus. Se está com o ouvido já limpo. Não preciso ouvir Deus. Eu não preciso ficar buscando, porque eu já tenho as soluções para as coisas. Tem sido assim ao longo dos muitos anos, de sempre. Então é difícil rearrumar, é difícil recalibrar, é difícil. Não vai fazer de uma hora para outra, talvez. Muitas vezes Deus precisa mexer nas bases, precisa mexer nos pilares, para regular essas coisas nos nossos processos, na nossa vida. Porque então é o seguinte, se está tirando as coisas envergonhado, é porque você não está entendendo. Que o homem que resume a sua vida a esse mundo, a Bíblia, que fala sobre mim, sobre você, se eu já identifiquei, é o mais miserável. Ai, puxa que alívio. Puxa que alívio. Eu não quero ser o mais miserável. Eu quero entender agora como é que eu aumento essa minha perspectiva. Como é que eu aumento esse meu prazo. Eu vou calcular minha tia agora meu prazo é muito maior. Vai mudar tudo. Para eu saber para o valor presente o que eu devo fazer. Vai mudar. Então não fique envergonhado. Você tem uma ordem de Deus de andar sobre a terra como filho de Deus, como ministro de Deus, como sacerdote. Não como envergonhado. Como que eu vou levar a paz? Qual é a minha postura? Como é que eu vou vir a Deus? Olha, eu estou me sentindo envergonhado, eu estou me sentindo... Deus não está cuidando de mim, olha, minha vida é o caos. Eu vou ouvir o que de Deus?
Mas ele não está falando para você andar como um arrogante, ele está falando para você não andar envergonhado. Precisamos entender os conceitos das coisas, porque muitas vezes variamos de um extremo a outro numa desculpa de não cumprir o que é certo. Falando para não ser arrogante, falando para você não andar envergonhado. Não fique envergonhado. Por quê? Porque eu dei graças a Deus pelas lutas. O outro salmo anterior. Dei sacrifícios de ações de graças na dificuldade, na tribulação, no aperto que eu estou passando. Então eu não estou envergonhado. Eu tenho o meu Deus. Está mais fácil eu escutar Ele. Estou mais propenso a ouvi-lo. Meu coração está começando a ser mexido. Eu não ando com a cabeça baixa. Davi falou que olha para onde? Olha para as alturas. De onde vinha meu socorro? De Deus. E ele sofreu. Esse cara sofreu. Injustiças, perseguições e muitas outras coisas. Traições. Então está escrito sobre mim e sobre você na Bíblia. Não se sinta só. Não fique envergonhado. Porque senão Deus não vai falar com você. Deus precisa primeiro tratar qual é o problema que está gerando um sentimento errado, que está fazendo ruído no seu caráter, na sua vida, na minha, para não ouvi-lo. Eu preciso levantar, depositar confiança em Deus. Eu preciso manifestar, preciso dar graças antes. Jesus falou, olha, quando se orar, orem o quê? Acreditando que recebeu. Se a gente orar, ai Deus, minha vida é uma desgraça. Que vergonha, como é que eu vou olhar para o vizinho, eu não tenho um carro novo? Quem vai ouvir Deus o quê? Toma vergonha na cara, né? Deve ser. Então, as coisas precisam ser mudadas. Os valores estão errados. Está errado. Então, quando a gente está andando no caminho errado, não adianta a velocidade. Tem que primeiro frear e acertar o caminho. Então, as coisas externas são diferentes de coisas internas. E isso faz parte do relacionamento com Deus. Então, meus irmãos, dito isto, diante das lutas, diante das momentâneas e leves tribulações que se passam, nós temos só está dando o número 3 hoje. Nós temos 3 possíveis reações nas nossas emoções, no nosso caráter, ou de forma descontrolada. Ou ficamos revoltados. Deus não está sendo de acordo com como eu gostaria, não está sendo feito como eu queria, não está sendo do modo, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo. Quando Samuel falou para Saul, Saul, me espera que eu vou lá, quando eu chegar, a gente vai fazer o sacrifício. Eles podiam, tá? Era o tempo. O que Saul fez? Samuel chegou no dia e na hora combinado, certo? Errado. Ele se atrasou. Não. Pô, sou o rei. Samuel é doido. Está atrasado, marcou comigo, dia, hora, eu sou Saul, o rei. Vou esperar. Manda ver. Fez tudo o que tinha para fazer. Não vou esperar. Muitas vezes a gente não quer ir do nosso... Não, Deus falou e tal. Deus, tem relógio aí não? É o tempo e a forma. Tanta ingratidão. O terreno está duro. O terreno precisa ser arado. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus sabe que é melhor, é no tempo dele, e se for, vai ser como ele determinou. E a nossa incompreensão demonstra o quão estamos longe de aceitar a bondade, a vontade e a autoridade e a supremacia de Deus em nossas vidas. Estou revoltado. Tendência é largar a fé. Não vou para a igreja. Se Deus não fizer isso, não sei se eu vou. Também não vou participar de não sei o que lá. Mas também não vou estar... não vou ir. Revoltado. Fica revoltado. Saul perdeu o reino. Falou, Saul, que maluquice é essa que você fez? O que está... não. O que foi a resposta dele? Foi por causa do povo. Depois vocês leiam lá. Foi por causa do povo. Eu vi que você estava demorando, Samuel. Mas por que você... Não falei para você matar tudo. Por que eu estou ouvindo barulho de... Não. É porque o povo queria que guardasse. Mas a ordem de Deus foi você exterminar tudo aquilo lá. Que era abominável. Você tinha que esquecer essas coisas passadas. E esquece o que as pessoas ao seu lado estão vivendo. Não olha para a direita nem para a esquerda. Mas é difícil. A gente volta e meia dá uma viradinha. Opa! Não olha.
Com Deus é diferente, confia em mim, vem comigo. Aí Saul, tudo bem, Samuel, mas pelo menos vai comigo, me honra diante do povo. Cara, o cara não aprendeu, coitado, deu no que deu, vai dar ruim. Não ouviu a Deus, mas Deus já tinha falado, Samuel estava falando, não tinha desculpa. O número 2 é o amargurado. Qual é o amargurado? Estou indo para a igreja, não tratei com Deus, não estou satisfeito, as coisas não estão se resolvendo, eu não sei mais, eu não estou falando, não estou conseguindo orar, e também não falo para Deus, Deus, olha só, eu não estou conseguindo orar, me ajuda. Pronto, Ele vai resolver. Mas eu não falo, eu fico guardando, sabe, vai acalentando o mal. O mal, Deus falou para Caim, olha, Caim, o mal está ao seu derredor, cabe a você dominá-lo, cuidado. O inimigo vai fazendo. Cabe a nós, olha, por que você está triste, minha alma? Nós ainda louvaremos a Deus. Então, mas eu estou amargurado, sabe, eu estou naquela dúvida, Deus também não está certo, as coisas não estão, como é que eu vou conversar com Ele? Estou com raiva, estou aborrecido com a pessoa, não quero conversar, estou amargurado, está vindo para a igreja, está indo para a reunião, mas está amargurado. Não está glorificando Deus, não está dando sacrifícios de louvor, não está sacrifícios de gratidão, não está tratando, eu estou amargurado, coração amargurado, a terra está seca, a terra está podre. Como é que você vai plantar alguma coisa numa terra amargurada? Não vai dar nada, você vai desperdiçar semente e tempo. Você tem que arar, jogar fertilizante, eu não sou agricultor, mas você tem que tratar da terra. Ou eu fico grato. Deus, está difícil, está doendo, não estou sentindo força hoje nem de levantar da cama, mas obrigado, te dou graças, me ajuda, me dá força, me dá isso. Cadê o Senhor? É um relacionamento, é falar com Deus, um pai, filho e um pai, conversar com Deus, estar grato nas horas difíceis, isso chama-se sacrifício de louvor, sacrifícios de gratidão. Põe lá de novo, por favor, Salmo 50, 14. Está grato, sacrifício de ações de graça, sacrifício de dar graças a Deus por tudo, porque essa é a vontade de Deus para vós outros em Cristo Jesus. Medita nessa palavra dia e noite, para fazer conforme tudo quanto nelas está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Seja forte, tenha bom ânimo, não te espante, nem tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo onde você for. Josué capítulo 1. Medita na palavra, se eu meditar, mas eu vou ver que fala sobre mim, eu vou permitir que ela comece a transformar, então eu vou conseguir começar a agir de forma com gratidão. Posso estar triste, oprimido, triste, põe lá de novo, por favor, Prati, no 74, 21. Posso estar triste, oprimido, aflito, necessitado, mas com gratidão diante de Deus, forte diante de Deus, podendo levar, você não precisa viver uma máscara de falsidade, eu estou rindo, mas eu estou mal, não precisa, é o contrário, essa máscara a gente quer usar diante de Deus, mas Deus não trata com máscara, a Bíblia fala que Ele espera a máscara cair, para Ele tratar no olho, você pode estar triste, mas aí começa a acontecer coisas que, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, derramai diante de Deus com ações de... eu já dei um testemunho desse. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Não dá para explicar isso. Se você viver, você entende. Se você não viver, não entende, não explica. Então, Deus, obrigado por isso. Está doendo, não estou entendendo, está horroroso. Olha, Deus, vontade de abandonar. Eu já falei isso para Deus, vontade de chutar. Né? Lá atrás eu falei isso a primeira vez. Nossa, eu tinha 6 meses. Você se converte, parece que você vai viver uma maravilha. Não, é mentira o que falo. Você vai enfrentar a guerra. Deus está te preparando para você ser vitorioso. Deus não bota a gente dentro de uma casinha de chocolate. Bota a gente num treinamento. E é maravilhoso. É doído. Mas cada um recebe de acordo com o plano que Deus tem para cada um. E aí Deus faz algo tremendo. Deus te dá paz. Você consegue rir. Você sabe, tem momentos de profunda tristeza. Mas você não se permite ficar envergonhado. Porque você sabe quem é Deus. Você sabe que Ele está cuidando. Eu sei que Deus está olhando por mim. Eu sei que esse jogo vai virar. Eu sei que
É plano de Deus. Então, eu fico com o coração grato. Jeremias, capítulo 4, versículo 14, diz o quê? Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Olha aí. O coração tem que ser... O coração está sujo. O coração está duro. O coração, ele resume a nossa vida, né? Ele resume nossas vidas. Ele é a fonte das emoções. Ele guarda memórias. É interessante o coração. Está tudo lá, está no cérebro, está no espírito. Mas o coração, tanto que o americano, quando você fala uma coisa de cor, ele fala by heart, né? Porque é no coração. Você guarda o que é importante para você. Não, eu guardei no coração. Esteja na memória, não importa. Você não está estudando o corpo humano. Mas lava o teu coração da malícia. Temos lavado nossos corações da malícia? Temos lavado nossos corações para estar... Como Jesus falou, olha, o reino de Deus, desculpa, mas é das crianças. Tem que ser sempre como uma pomba e estulto como uma serpente. Beleza. Mas tem que ser como uma pomba. Tem que ser como uma criança. Mas ao mesmo tempo, olha, desvia do mal, hein? Tem que ser sábio, você não pode ser um simples. Mas o coração tem que estar limpo. Uma criança ainda não cometeu atos, ainda não chegou a ter o nosso discernimento do bem, né, do mal, do pecado, de desejar. Não tem. A criança... Lava o teu coração para que seja salvo. Agora, e os nossos pensamentos? Que tipo de pensamentos nós estamos guardando? Bons ou maus? Quais são os nossos planos? Interessante, Deus fala, olha, vocês estão guardando maus pensamentos. Mas a gente quer que Deus tenha pensamentos bons, a gente gosta. Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz Deus. Pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Isso a gente gosta de ouvir. E é bom. Mas quais são os pensamentos que nós estamos calentando? Que nós estamos... Porque você não pode proibir um passarinho de fazer um, né, cocôzinho na sua cabeça. Mas um ninho você pode proibir. Então, que tipo de pensamento? Tem pensamento que você tem que rechaçar na hora. Você sabe. Eu sei qual é o pensamento bom, qual é o pensamento ruim. Não precisa perguntar a Deus. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe. Mas eu preciso, na hora, repreender o pensamento mal. Fulano fez... Às vezes uma pessoa fez um mal a você, fez algo que você ainda está alimentando aquilo ele vai levar para a morte, para a derrota. Não vai ouvir a voz de Deus nenhuma. Sabe, pensamentos maus, desafio, eu não permitir que tenha pensamentos maus, frear os pensamentos, a gente tem essa capacidade, você não é obrigado a ficar pensando o que você pensa, você pode frear e pensar diferente, maravilhoso como Deus fez a gente. Agora, como é que está o coração? Ele está limpo para poder você conseguir ter bons pensamentos, ou ele está sujo? Tem que limpar o coração primeiro. Anda um pouquinho para trás, vamos ler duas diferentes. Jeremias 4:3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Oséias 10:12. Semeai para vós em campos novos. Oséias 10:12 é o seguinte: então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Arai o campo de Pousio é campo novo. Era o campo que ficava guardado, quieto lá na agricultura. Eles estavam em um campo, aquilo lá, a terra repousava, ia girando, né? Então, é esse aí. Cadê? Arai o campo de Pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Olha só. É hora de cultivar no nosso coração
Bota no outro, é o Jeremias, né? 4:3, por favor. Deixa nele aí. Campo Novo. Como é que está o nosso coração? Ele está semeado? Ele está descansado? Ele está sendo cuidado? Ou ele está abandonado? Eu estou cuidando de outras coisas, e as coisas importantes que Deus tem para mim no meu coração, eu não estou cuidando, porque isso requer o seguinte: eu vou ter que parar, vou ter que ler a Bíblia, vou ter que orar, vou ter que tratar com a pessoa, vou ter que me dedicar. É mais fácil eu curtir a vida, me distrair. Eu não quero cuidar com coisas importantes. Isso demanda trabalho, dedicação. Então, a gente acaba negligenciando com coisas em nossos corações. Coisas que estão lá e não estão tratadas. Mas Deus fala, olha, é hora de semear. É hora de tratar desse campo, a parte que está faltando. Para você não semear entre espinhos. Isso quer dizer, não é hora de... O que é semear? Semear, e agora pula para o outro, Oséias 10:12. Você semear, você está... É ativo, você está jogando, você está indo. Eu estou agindo de forma má. Meu coração, ele não está tratado, eu estou no meio de espinhos. Sabe os espinhos que também abafam a fé? Lembra que Jesus falou? Lembra da parábola do grão? Olha ele aqui de novo. Eu estou agindo como espinho, irritadiço. Eu estou agindo como espinho, egoísta. Eu estou agindo como espinho, imediatista, na defensiva, olhando só os meus interesses, considerando o meu pensamento, tem tantas outras coisas que eu não sei pensar agora, nem quero lembrar que existem, mas vocês sabem, cada um de nós sabe no que a gente tem agido como espinhos, porque o coração, a terra, não está arada, não está tratada. Mas ele fala, olha, mexe agora nesse coração, mexe no coisas que você não queria fazer, ou coisas que você achava que não devia, ou que não tinha importância, porque você não viu o que está escrito sobre você no livro, no rolo da vida. Agora eu vi, eu quero isso para mim, eu quero abandonar isso, eu quero praticar isso, eu quero deixar de fazer isso. Eu estou vendo tudo aqui, eu posso falar isso para Deus, eu não preciso. Nossa, que tremendo! Isso é arar o coração, isso é mudar, isso é permitir, desligar e ligar coisas, com o Espírito Santo, com a palavra, Deus vai falando, Deus vai agindo, Deus vai usar o irmão, Deus vai usar uma rádio, a televisão, vai usar a sarça de novo, vai ele falar, ele faz tudo. Porque Ele é tudo em todos, Ele é Deus, depende de como está o meu coração. Se meu coração está pronto, Deus vai fazer. Porque aí eu vou começar a semear em justiça, agir em justiça, dar, receber, não, dar, agir, aconselhar, levar, semear, jogar, investir em justiça, segundo o reino de Deus, em justiça. Justiça não é o que é prazeroso para mim. Às vezes não vai ser nem bom para mim. Mas justiça. Jesus falou o quê? O que quiser que vos faça, fazer vós primeiro ao outro. Né? É outra coisa que meu pai vivia falando para mim. Você só faça para os outros o que quiser que faça para você. Né? Então, isso é agir em justiça. Isso é agir em justiça. E aí depois você vai ceifar em misericórdia. Nossa, quanta coisa. Não, o que é para mim, o que eu recebo, o que estou demandando, talvez eu tenha direito em coisas que, por misericórdia, no momento aqui, talvez eu vá abrir mão. Misericórdia. Eu quero misericórdia de Deus na minha vida. Lembra da parábola do homem que perdoou a dívida, mas não perdoou, aí depois, volta aqui, eu te perdoei muito mais do que você não perdoou. Então vem cá, agora quem vai ficar preso é você? Então, Pai, perdoa nossos pecados, assim como perdoamos que te ofendido. É o mesmo princípio. Eu quero misericórdia de Deus. Eu preciso semear no meu coração a vontade, né, o desejo e praticar até que seja comum, seja normal, seja automático, seja de forma livre pelo meu coração, a misericórdia. Porque o que eu der, eu vou receber. No campo de pousio, ou seja, um lugar que eu não estava praticando nada disso, eu não estava semeando assim, eu não estava vivendo assim, eu não estava com esses valores. Estava difícil eu entender isso. Porque é tempo de buscar ao Senhor. Opa, olha aí, falando de luta, falando de tribulação. Não é tempo de descansar, a gente está vivendo em guerra, o país está. O Rodrigo orou aqui, nosso estado, nossa cidade, o mundo. Há uma batalha espiritual, não tenha dúvida, essa guerra que eu estou falando. É hora de buscar a Deus. É hora de clamar, é hora de interceder. Até que Ele venha e chova, porque a terra precisa da chuva. A terra precisa de água. Não adianta você arar, não adianta você cuidar, não adianta você botar fertilizantes defensivos,
Se não tiver água abundante, tem que ter a irrigação. Tem que ter a irrigação. Então tem que ter a chuva. Aí é a mão de Deus. É Deus que vai fazer chover. A justiça dele na minha e na sua vida. Porque é o que nós plantamos. É o que nós buscamos fazer. Nós estamos estendendo o reino. O reino, Jesus fala, cadê o reino? Jesus fala, o reino, vocês estão buscando, está vindo, está dentro de vocês, né? Ele fala, olha, o reino está no meio de vocês. Por quê? São os valores que nós praticamos, buscamos, nós queremos levar ou não. Ou nós vamos buscar os valores do reino, ou vamos buscar os nossos valores. E aí, quando a gente consegue viver isso, né? Ou seja, arar a terra dos nossos corações, incultar esses valores, nossa, eu quero viver essa realidade com Deus, você vai ouvir a voz de Deus, Deus vai falar muito mais, porque Ele já estava falando, a gente que não estava escutando, a gente que estava com o coração duro, a gente que estava com foco em outras coisas, mas Deus já estava falando, e a gente estava tratando aquilo tudo lá, que Deus está falando, igual aquele homem tratou a mula, com má vontade, com raiva, estava amargurado, estava andando em rota de colisão, não estava andando de mãos dadas com Deus. Deus nos chamou para a vida de festa, no meio das lutas, é tremendo isso. O reino de Deus é justiça, que Ele vai fazer sobre nós, paz e alegria. Primeiro, tratar o coração, para ouvir o Senhor. Amém? Amém. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui, pode ser, não? Eu acho que... Cadê Luana? Luana. Eu acho que o decreto eles deram uma relaxada, né? Porque já são 8h05 que eu estou olhando ali. 9 horas. Tem mais 1 hora? Não vou embora não vou embora não. Peraí, volta aí, pessoal, volta. Glória a Deus. Enquanto eles se preparam ali, estão afinando ali, combinando, eu queria orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Você em casa, faça isso, feche seus olhos. Desligue todo o pensamento de você estar preocupado agora com saúde, com tantas coisas. Vamos tentar agora arar os nossos corações. Deus amado, obrigado, Senhor, obrigado. Temos passado lutas, temos passado dificuldades, temos passado tribulações. Mas o Senhor tem nos sustentado em todas elas, Pai. O Senhor não tem permitido que sejamos envergonhados, ainda que em muitos momentos humilhados. Porque há promessa na humilhação, Senhor. Os humilhados serão exaltados e para cada dia de humilhação, dupla honra. Se nós damos honra ao Senhor, se nós honramos a fé no Senhor. Se quiseres e me ouvides, comerás do melhor dessa terra. O Senhor nos prometeu, Senhor. Ó Pai, eu te peço perdão em nome de Jesus. Quantas vezes andamos errado, Pai, porque andamos com nossos olhos nas coisas, não nos valores do reino. Eu te peço, Senhor, agora em nome de Jesus, que o Senhor derrame paz sobre cada um aqui, sobre cada vida, sobre cada família, sobre aqueles que nos escutam, Pai, pela televisão. Eu peço que o Senhor inunde esses lares agora, que estão tristes, que eles possam sentir aquela alegria incompreensível, Pai, por palavras, Pai, mas alegria e alívio nos corações sobre muitos e muitos que estão sofrendo agora, Pai. Declara a Tua paz, Senhor. Espírito Santo, visita cada lar agora, fortalece os corações, que eles tenham, Pai, hoje uma noite de sono, Pai, todos nós, uma noite de sono de paz, aqueles que não estão conseguindo dormir, que a esperança, a alegria no Senhor, Pai, seja a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, podemos não ter motivos agora de estarmos alegres, mas a alegria é do Senhor, ela não depende de circunstâncias, e é ela que nos fortalece nesses dias, Pai, difíceis. Eu te peço a Tua bênção, a Tua paz, Senhor. Eu peço a Tua paz. Eu te peço, Senhor, se manifesta poderosamente no nosso meio.
Derrama a bênção, sim, Senhor. Derrama a resposta de orações. Traz paz e restaurações, Senhor. Ó Senhor, repreende o inimigo que muitas vezes tem semeado o joio, Pai. O inimigo que tem jogado mentiras nos corações, que tem atrapalhado a fé, Pai. Repreende ele, eu te peço, em nome de Jesus. Derrama fogo agora, como nós cantamos, correntes de fogo, que é a nossa segurança, Pai. E queima todo o mal. Faz cada um aqui novo, Pai. Nas suas casas também faz, Pai, cada um de nós novo. Novo, Pai, como o Senhor falou, retornar ao primeiro amor. Apaga, Pai. Se o Senhor não se lembra dos nossos pecados, quando a gente se arrepende, pede perdão, o Senhor joga como uma seta, vai do oriente para o ocidente. Apaga também, Pai, aquelas coisas ruins em nossas mentes. Restaura a alegria, Pai. Restaura a história, Pai. Dá fim às histórias tristes. Oh, Pai, faz o sol nascer na vida de cada um que está aguardando em Ti, Pai, os cumprimentos. Eu declaro a Tua bênção, Pai. Eu declaro uma semana de novidades, Pai. Oh, Pai, eu quero profetizar em nome de Jesus uma semana de bênçãos. Mas acima de tudo, Pai, uma semana de corações restaurados, Pai. Que sejamos um povo que o Senhor possa olhar e se agradar dos nossos dias, Senhor. Que dentro das casas haja paz, Senhor. Que não haja dedo em riste. Que não haja acusação, murmuração. Mas que haja paz, Senhor. Não aqui dentro da igreja apenas, mas dentro das casas, Senhor. Dentro das nossas casas, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Só Tu és digno de honra, louvor, graça, glórias, maravilhas. Só Tu és digno, Deus. Não dá para entender o que o Senhor tem feito com a gente. Obrigado, Jesus. O Espírito Santo, eu te peço que o Senhor se mova com liberdade aqui em nosso meio. Derrama palavras, Senhor. Ó, Pai, perdoa os corações se estivermos endurecidos, Pai. Perdoa a incredulidade, Pai, quando não acreditamos quando o Senhor falou. Mas eu te peço, usa-nos, Pai, entre nós e usa-nos a todos, Senhor. Edifica a fé, Pai. Traz respostas, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Seja o Senhor de nossas vidas, Pai. Eu te peço, Senhor. Seja o Espírito Santo, Senhor de nossas vidas. Não sejamos nós mesmos senhores de nossas vidas, mas o Senhor, Espírito Santo. Abençoa as vidas dos meus irmãos. Abençoa esse grupo de louvor, Pai. Que o sacrifício deles, Pai, que a dedicação deles para a Tua honra e para a Tua glória retorne muitas e muitas, muitas bênçãos sobre suas vidas, sobre aqueles outros que não estão tocando hoje também, sobre suas famílias, que eles sejam, Senhor, poderosos na multiplicação do Teu reino, que quando eles cantem as muralhas caiam, Pai. As muralhas hoje vão cair nas nossas vidas, nos nossos corações, nas situações, porque eles estão louvando o Senhor, Pai. Eu acredito, eu creio, que as muralhas caiam, e que a Tua história continue, Pai, sendo escrita na vida de cada um, Pai, com milagres, com poder, com restauração, Pai. Vida e vida em abundância, o Senhor falou que o Senhor veio para nós, não para a gente ter uma vida mais ou menos, Pai, uma vida dúbia, uma vida miserável. Não importam as lutas, não importa se estivermos oprimidos momentaneamente, não importa, isso não é uma derrota eterna, é momentânea, faz parte. Mas o Senhor falou que o Senhor veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E é isso que reivindicamos hoje, Pai. Porque também queremos Te entregar o nosso melhor, o nosso coração. Receba, Senhor, os nossos corações. Receba, Senhor. Se você concorda comigo, aqui ou na sua casa, se você quer entregar o seu coração definitivamente para o Senhor, é um compromisso sério. É um compromisso sério. Se você quer viver a palavra, repita comigo: Senhor Jesus, eu Te entrego o meu coração, para que seja para a Tua honra e para a Tua glória. A minha vida eu já Te dei,
mas eu te entrego agora o meu coração para viver para a tua honra e para a tua glória. Amém? Glória a Deus. Alguém pode dar palmas para o Senhor Jesus? Ele merece nossos aplausos porque Ele fez algo tremendo. Ele nos deu vida. Amém? Então, quem estiver disposto, vamos louvar ao Senhor. Sua voz eu quero ouvir, tua presença está aqui, não há outro glorioso. Só contigo vou viver, para sempre o meu prazer. Tu és digno, meu amado, minha confiança, minha herança. És tudo para mim, és tudo para mim, Senhor. Sua voz eu quero ouvir, tua presença está aqui, não há outro glorioso. Vamos ficar de pé para louvar ao Senhor, irmãos. Vou viver para sempre o meu prazer. Tu és digno, meu amado, minha confiança, minha herança. És tudo para mim,
na tempestade.